Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre falência? Na sequência, nós temos aí o estudo sobre a verificação e a habilitação dos créditos. Vamos lá? Pessoal, então para poder fazer valer o seu direito como credor, ele precisa estar inserido no que a gente chama de quadro geral de credores. Como que um credor, para participar dos pagamentos numa falência, pode se inserir neste quadro? Através do que nós chamamos de habilitação de crédito. Lembra que eu havia falado para vocês que lá na sentença de decretação da falência, ao ser publicada essa sentença de decretação, o juiz determinava que os credores viessem se habilitar? Então, é justamente disso que nós vamos falar hoje. Para tanto, é necessário que vocês estejam tanto com os slides que enviei com o material que enviei para vocês, como também com a legislação. E é onde que vocês vão encontrar isso na legislação? No artigo 7º da Lei 11.101 de 2005. É a partir dali que nós vamos começar a ter a noção do como se dá a verificação e a habilitação dos créditos. Bom, acompanhando o próximo slide, aliás, a partir do slide 111, vocês têm ali, quando eu menciono que, independente da natureza do débito, seja civil, seja comercial, ou seja um credor de natureza civil, ou seja um credor de natureza empresarial, ele vai ter que se inserir nessa habilitação. Quando a gente está falando de um empresário individual, por exemplo, ele, pessoa física, está sofrendo a falência. Então, todos aqueles credores que ele tem, seja por conta da sua atividade empresária ou não, seja por conta das suas atividades pessoais, eles vão ter que se inserir nessa habilitação, tá certo? Porque é ele que está falindo. Se a gente for falando de uma sociedade empresária, normalmente porque ela já tem a criação formada para o exercício da atividade empresarial, nós dificilmente teremos um débito civil, mas se houver, sim, ele também tem que se incluir, tá certo? Então, todos os credores, exceto, nós não vamos estar aqui incluindo os credores cujas obrigações sejam a título gratuito. Ali no segundo tópico eu menciono para vocês, os bens da massa não respondem por obrigações a título gratuito e pelas despesas que os credores fizerem para fazer parte da falência. Isso já é uma exclusão do artigo 5º, que nós também já tivemos a leitura, da Lei 11.101 de 2005. Ora, se já está difícil pagar as obrigações a título oneroso, muito menos haverá a possibilidade e viabilidade no pagamento daquelas que não têm uma contraprestação do seu credor, tá? A título gratuito. Uma outra menção que eu devo já antecipar para vocês também é que a habilitação do crédito é um procedimento necessário para todos os credores, mesmo aqueles que estavam relacionados pelo próprio devedor, naquele momento que o juiz mandou que ele o fizesse. Então, mesmo que ele tenha já sido mencionado como credor, ele deve pedir a sua habilitação. Outra coisa importante, os credores tributários, eles não precisam passar pelo procedimento de habilitação. Eles vão ser incluídos no quadro geral de credores, independente todo esse procedimento que todos os outros devem observar, tá certo? Por fim, ainda nesse primeiro slide que eu menciono para vocês, fala sobre o endereço das habilitações. Isso aqui é interessante porque foi uma inovação na lei de 2005. As habilitações, elas são endereçadas para o administrador judicial, podendo ser assinadas pelo próprio credor sem assistência de advogado. Tá certo? O que significa? Que não se direciona as habilitações, os pedidos, para o juiz, por petição feita por advogado. O próprio credor vai requerer que ele seja habilitado ao administrador, ou seja, houve uma forma mais simples, uma forma simplificada de endereçar esses pedidos. Anteriormente, a Lei 11.101 de 2005, tanto era necessário que fosse contratado um advogado, porque precisava ser perante o juiz e não poderia ser o próprio credor sem essa assistência, certo? Uma outra questão que eu coloco para vocês é salvo se houver posterior impugnação. O que significa isso? Que se houver impugnação, a
o que for publicado pelo administrador judicial como relação de credores, isso já precisa de advogado, porque isso já é direcionado para o juiz, tá certo? Então, habilitações endereçadas ao administrador judicial podendo ser assinada pelo próprio credor sem assistência do advogado, salvo se for impugnado, salvo se houver apresentação de impugnação, que também é um procedimento previsto aí nos próximos artigos, pós-artigo 7º da Lei 11.101 de 2005. Tá certo? Vamos continuar. Para vocês, essa habilitação do crédito, ela ocorrerá independente da natureza daquele crédito, desde que se refira a uma obrigação a título oneroso, porque as obrigações a título gratuito, elas estão excluídas pelo artigo 5º da Lei 11.101 de 2005. E também, reiterando o que eu havia falado para vocês, as habilitações elas devem ser endereçadas ao administrador judicial e, para isso, não precisa do advogado, tá certo? Bom, isso nós já vimos. O que mais devemos saber em relação às habilitações de crédito? Primeiramente, com relação aos créditos fiscais. Os credores fiscais, eles vão participar sim dos pagamentos. Eles, inclusive, possuem uma classe específica dentro da ordem de pagamento de credores. Contudo, não há necessidade deles pedirem as suas respectivas habilitações de crédito. Isto vai ser realizado, a inserção no quadro geral de credores vai acontecer porque o administrador judicial já terá elemento suficiente para poder incluí-los, tal qual os valores, as datas. Ele terá informações suficientes para que, por conta do trabalho do administrador na verificação dos créditos, já possa fazer parte do quadro geral de credores. Pela sistemática da Lei 11.101 de 2005, o procedimento da habilitação e verificação dos créditos prevalece tanto para a falência como para a recuperação judicial de empresas. A recuperação também será submetida à mesma forma de habilitação dos credores para poder participar dos pagamentos. As disposições são comuns, por isso que ela está justamente localizada dentro da legislação, na parte em que fala tanto das normativas da falência como da recuperação judicial. Para ser mais específico, no artigo 7º da Lei 11.101 de 2005. Tá? E em que momento nós vamos conseguir encontrar, até que momento nós vamos ter leitura sobre habilitação de crédito? Até o seu artigo 20, como indicado no slide ali para vocês, tá certo? Pois bem, o juiz na sentença de falência, ele explicita o prazo para as habilitações de crédito. Isso está no artigo 99, inciso 4º da Lei 11.101 de 2005, que é justamente aquele momento em que eu digo a vocês, em que ele chama os credores para virem se manifestar no processo, na execução concursal. Manda publicar edital com a relação de credores, e esta relação de credores, pessoal, que tenha sido publicada, ela não faz com que cada pessoa que esteja ali automaticamente faça parte do processo de falência. É necessário que haja também essa habilitação, tá certo? Então, não basta o reconhecimento de que é um credor, é necessário que ele tenha esta iniciativa para poder participar dos pagamentos. O artigo 7º dispõe da seguinte forma: a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Em outras palavras, através da decretação, se confere o direito de um administrador judicial, ou seja, de um terceiro, ter acesso aos livros contábeis, até então sigilosos. Lembre que os livros empresariais, eles não são de livre acesso, senão pela autoridade fazendária. E mesmo que judicialmente determinada a sua apresentação, somente em alguns casos é possível. Nós estudamos isso lá entre os artigos 1191 e 1193 do Código Civil. E aqui é um dos casos lá previstos, que é a administração por conta de outrem. Se ao administrador judicial é dado, a partir da decretação da falência, a possibilidade de ter acesso
a esses documentos, estamos diante da previsão legal de desautorizar até então o seu sigilo. O parágrafo 1º do artigo 7º determina: publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, esse aqui se refere à recuperação, tá, pessoal? Ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, este específico da falência, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Tudo bem? Então, prestem atenção. A partir da publicação da sentença que decreta a falência, tem-se o prazo de 15 dias para as habilitações. Agora, prestem atenção. Esses 15 dias vai ser apresentado para o administrador judicial. Não somente as habilitações, mas também divergências. De repente, tem lá na relação de credores que foi apresentada na sentença de decretação da falência, alguns em que há uma certa divergência com relação ao valor, ou com relação até à identificação do sujeito credor. Baseado nessas apresentações, o que o administrador judicial vai ter que fazer? Ele vai realizar uma relação de credores e publicá-la. Acompanhe o que diz o parágrafo 2º do artigo 7º. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo o prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. O que significa tudo isso? É o seguinte: nós temos, a partir da apresentação das habilitações, uma primeira publicação feita com base nas informações que o administrador judicial teve acesso. Esta publicação vai acontecer 45 dias depois, ou deve acontecer até 45 dias depois, de encerrado o prazo dos 15 dias para apresentação da habilitação às suas divergências. Tá certo? Ou seja, aquela primeira relação de credores, lá feita na sentença de decretação da falência, passou por uma primeira retificação, com base nas próprias informações dos credores. Ok? Bom, a partir da publicação realizada 45 dias depois, vai ser aberto o prazo para que todos os credores e demais envolvidos na falência, que são os indicados no artigo 8º que ele menciona ali, possam vir verificar os livros, os documentos, todas as informações que foram colhidas para justificar aquela publicação. Tá certo? Ou seja, é aberto a oportunidade daqueles interessados de fazer verificação se a relação condiz com a realidade. Então, nós temos aí o prazo do artigo 7º, parágrafo 1º, de 15 dias, contados da publicação para apresentar a habilitação e as divergências, tá? Lembrando que não necessita de advogado para fazer essa habilitação e deverá ser endereçado ao administrador, ok? Claro que essas habilitações, pessoal, ela precisa ter toda a documentação comprobatória. A gente não está falando aqui de possibilidade de você fazer prova da existência de uma dívida. Aqui você já deve ter um documento suficiente para isso, bastante para isso. Não vai ser dado o conhecimento do caso, e sim a comprovação da dívida tão somente, tá certo? Agora, e se perder o prazo de 15 dias do artigo 7º, dá para se habilitar ainda? Tá. E aí a gente chama esse sujeito de credor retardatário. Por que existe a possibilidade do credor retardatário? Porque muitas vezes o credor ainda não tem algo líquido ou simplesmente perdeu o prazo. Digamos aqueles trabalhistas que ainda estão tendo que aguardar a tramitação do seu processo lá na Justiça do Trabalho. Digamos que ele ainda não teve a liquidação dos seus créditos naquele prazo que foi concedido a sentença de decretação da falência, os mais 15 dias. Isso é possível, tá? Então, posteriormente, é possível fazer a habilitação do crédito, mesmo tendo perdido os 15 dias.
Mas aí tem que se observar algumas situações. Decorrido o prazo judicial, o credor terá seu pedido autuado individualmente para habilitação de crédito retardatário, que terá, por sua vez, 2 procedimentos distintos, considerando se foi propostas antes ou depois da homologação do quadro geral de credores. Pessoal, é o seguinte, quando se habilita o crédito naquele prazo correto de 15 dias, faz a publicação com base nisso 45 dias depois. Tenha ou não impugnado, porque vai abrir espaço para impugnação daquela relação publicada. Qual é o objetivo? O objetivo é chegar no quadro geral de credores. O quadro geral de credores é quando já se processou tudo o que precisava após as habilitações e as impugnações, certo? Bom, ocorre que um credor retardatário, ele pode perder o prazo de 15 dias? Pode. Só que se ele for pedir habilitação antes de aquele quadro geral de credores estar consumado, o procedimento para que ele faça isso é muito mais simples. No entanto, se o quadro geral de credores já estiver consumado, aí ele precisará seguir o processo de conhecimento comum do Código de Processo Civil para poder fazer parte do quadro geral de credores. Tá certo? Então, o procedimento é mais simples ou não, conforme o momento em que essa habilitação vai acontecer. Se for antes, seguirá o mesmo procedimento da impugnação que vai começar a ser previsto no artigo 8º. E se for depois, será processado com uma ação de retificação do quadro geral de credores em procedimento ordinário. Tá? A gente nem fala, é um procedimento comum, né, dentro do que a CPC propõe para nós. Então, essa habilitação, gente, essa retardatária, ela precisa ser através de advogado. Por quê? Porque aí é um processo, tá? Ela vai ser autuada à parte, então ela vai correr realmente endereçada ao juiz e não mais ao administrador judicial, certo? Então, habilitações apresentadas no prazo para o administrador judicial. Habilitações apresentadas fora do prazo, ou seja, retardatárias, é para o juiz. Tudo bem? Então tá bom, vamos seguindo aqui. Quais os efeitos de um credor retardatário? Basicamente, gente, a gente pode dizer que os efeitos, se não tiver sido homologado o quadro geral de credores, ele vai perder o direito de voto nas assembleias, salvo se o crédito for de relação de trabalho, tá? Se houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário, terá direito de voto e perde o direito aos rateios eventualmente realizados, ficando sujeito a pagamento de custos. Na prática, qual é o maior efeito, portanto? O maior efeito na prática, gente, é que se já tiver sido feito algum pagamento dentro da classificação de crédito desse credor, ele não participa das divisões que já aconteceram, tá certo? Ele vai participar, obviamente, das demais, nas proporções que forem possíveis, mas não participa mais das anteriores. Nós temos aí o artigo 10, basicamente tratando como que se dá as habilitações, tá certo? As retardatárias. Então, ali no parágrafo 1º vai falar da recuperação judicial e nós não vamos trabalhar agora. Eu quero que vocês vejam, portanto, o caput do artigo 10 e o parágrafo 2º e 3º, que diz assim: não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, ou seja, os 15 dias, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se na data da realização da Assembleia Geral já houver sido homologado o quadro geral de credores, contendo o crédito retardatário. Portanto, pessoal, aqui ele está falando da Assembleia e, portanto, da possibilidade de participação e de voto, tá certo? Então, se no parágrafo 1º ele diz que não terão direito de voto nas deliberações da Assembleia, é aqui no parágrafo 2º reitera-se essa possibilidade. No parágrafo 3º, determina que na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateio dos pagamentos eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, computando-se aí todos os acessórios, todos os acréscimos que forem necessários, tá certo? Então, basicamente seriam essas as duas consequências em razão do crédito ser habilitado posteriormente, né? Não no tempo correto. Pois bem,
após aquela segunda publicação que o administrador judicial vai fazer, aquela que ela fez com base no que eles apresentaram de habilitações e verificações, 45 dias depois, abre-se um prazo para impugnar. Um prazo que está previsto no artigo 8º da Lei 11.101 de 2005. Qual é esse prazo? 10 dias. Tá? Nossa vida é feita de prazos, então tem que saber? Tem, né? Fazer o quê? Então, prazo 10 dias contados da publicação do edital, a que faz menção ao artigo 7º, parágrafo 2º. Quem pode fazer esta impugnação? Quem pode se contrapor com o que foi apresentado? Nós vamos ter aí o comitê de credores, qualquer credor, devedor ou seus sócios e o MP, tá? O Ministério Público, o promotor, tá certo? Esses créditos podem ser impugnados quanto a 3 questões: quanto à legitimidade do crédito, quanto à importância, ou seja, se é maior ou menor valor, e quanto à classificação, considerando que esses créditos eles são classificados para uma ordem de pagamento. Então, se ele ficou numa ordem maior ou menor, isso interfere no interesse daquele que está impugnando, ok? Então, todos esses legitimados aqui do comitê, qualquer credor, devedor, seus sócios ou MP, estão previstos no próprio artigo 8º, que diz o seguinte: no prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Tá certo? Vai ser autuado em separado, ou seja, vai correr com autos, em outro número de autos, mas, obviamente, que dentro do juízo falimentar. Tá certo? Então, se alguém não concorda com algum valor que foi publicado, não concorda com ser realmente credor e não concorda com a classificação, faz isso. E qual que é o interesse, por exemplo, de um credor impugnar o crédito de outro? Toda a diferença. Afinal de contas, tudo o que for de importância de um credor vai interferir no interesse dele também. Ele pode receber menos, ou ele pode nem receber, se for pago mais do que devido. Tá certo? O parágrafo 9º, no entanto, ele vai tratar sobre a habilitação, tá? A habilitação é feita dentro do prazo. Então, nós já vimos que o artigo 10 fala da retardatária e o artigo 9º aqui vai tratar da habilitação dentro do prazo. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, deverá conter nome, endereço do credor, o endereço que receberá a comunicação de qualquer ato do processo, e o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou o pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Tá certo? Isso, então, são os requisitos mínimos que deve conter no pedido de habilitação. Certo? Nós vamos ter aqui ainda mais alguns documentos necessários, como os documentos comprobatórios do crédito, a indicação das demais provas a serem produzidas, a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver o respectivo instrumento, a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor, né? Então, de uma forma mais simplificada, todo documento que prova a existência do débito, se tiver garantia, aqui a gente está falando novamente de garantia real, garantia fidejussória, garantias que se deu a este contrato, tem que ser apresentado também. E se for uma garantia real, tem que especificar o objeto, dar todos os detalhes daquele produto, tá certo? Então, o artigo 11, a partir do artigo 11, nós vamos ter a determinação de como que se processará essa consolidação do quadro geral de credores. O artigo 11 dispõe que os credores cujos créditos forem impugnados, lá conforme o artigo 8º, eles serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 dias. E a partir de agora, a gente só vai falar em prazo de 5 dias, tá? No prazo de 5 dias, juntando os documentos que estiverem indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo de 5 dias. Portanto, gente, aqui, não importa quem é que entrou com a ação, fora o impugnante,
todos os demais envolvidos vão ser chamados para se manifestar, tá? Iniciando-se os primeiros 5 dias para aquele cujo crédito foi impugnado e depois, na sequência, nós teremos aí o comitê, o Ministério Público, o comitê, obviamente, se existir, e, obviamente, que o devedor. Aqui na sequência, o artigo 13, o artigo 14, o artigo 15, ele vai tratar de como se processará a impugnação, tá certo? Então, eu vou fazer um breve resumo para vocês. Feita toda essa verificação das impugnações, o juiz vai proferir uma sentença, tá certo? Acolhendo ou não acolhendo a impugnação. Se não houver impugnação, obviamente que você já vai para a fase de consolidar o quadro geral de credores. Mas se houver impugnação, aí tem que se aguardar que o juiz faça as análises para daí sim se falar em quadro geral de credores. Então, eu vejo que no artigo 17, ele define a questão do recurso. Se nós estamos falando de um processo que foi autuado a parte da falência e mediante assistência do advogado, a gente tem que também dar a oportunidade da ampla defesa, do contraditório e, obviamente, que a possibilidade de ter recurso. Por isso, no artigo 17, determina que da decisão sobre a impugnação caberá agravo. Muito embora esteja atuado à parte, o agravo nada mais é que uma decisão incidental, né? Um processo incidental é uma decisão interlocutória, porque ela não define definitivamente, né? Não coloca fim a uma lide, como se fosse uma sentença. E, portanto, esse seria o recurso cabível. Bom, e aí, chegando no artigo 18, vocês vão se deparar efetivamente com o quadro geral de credores. Então, o administrador judicial ele vai ser responsável pela consolidação do quadro geral de credores. Esse quadro geral vai ter que ser homologado para o juiz para que aí se tenha efetivamente os efeitos. No parágrafo único, acompanhe. O quadro geral assinado pelo juiz e pelo administrador judicial mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de 5 dias, contados da sentença que houver julgado as impugnações. Ou seja, baseado nas sentenças das impugnações, baseado nas documentações que foram apresentadas, habilitações e divergências dos credores, faz-se, portanto, o quadro geral de credores e define-se quem participará dos respectivos pagamentos, tá certo? Então, não temos dúvidas de que o administrador judicial é o responsável por esse quadro geral, tá certo? Ele, inclusive, se obriga pessoalmente pela efetiva produção desse quadro, tá certo? Aqui nós estamos praticamente repetindo a questão da habilitação retardatária.